Olá, sejam bem-vindos a mais uma formação de ATPC, Diretoria de Ensino Jundiaí. Eu sou a PCNP Marisa, de Projetos Especiais. Hoje, o tema da nossa formação são competências socioemocionais, retorno às aulas em uma escola híbrida. Sejam todos bem-vindos. Olá, professores. Eu sou a Dalva, PCNP, de Projetos Especiais. Esses são os nossos objetivos de hoje. Refletir sobre a transformação da escola que deixamos e a escola que teremos. Analisar as competências do ensino remoto e híbrido no novo contexto escolar. Preparar para o retorno às aulas presenciais com foco no desenvolvimento das competências socioemocionais. Olá, professores. Eu sou Hélio, PCNP de Tecnologia, e hoje vamos conversar com a Alessandra. Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Eu sou professora de formação, sou pedagoga, orientadora educacional e psicopedagoga, com uma jornada profissional de 27 anos na rede particular de ensino. É um grande prazer estar aqui e eu espero que nós tenhamos uma grande reflexão e muitas trocas. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Diante da pandemia, se faz necessária a utilização do ensino remoto. Como podemos desenvolver as habilidades socioemocionais numa educação mediada por tecnologia? Se nós pensarmos que a tecnologia hoje, ela está aliada ao ensino, processo, né, de ensino-aprendizagem, e que hoje é a única ferramenta que esse aluno tem para ter acesso ao ensino, nós vamos perceber que a gente consegue utilizar de uma maneira grandiosa ela dentro da nossa prática educacional. Principalmente a gente aliar a construção, né, e desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Nós podemos utilizar através de quiz, através de vídeos que façam com que os nossos alunos reflitam sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, sobre a sua prática enquanto estudante dentro do colégio. Nós temos para os pequenos as boas maneiras, hábitos de higiene. Então, nós temos hoje a tecnologia como a nossa aliada e uma grande ferramenta para o nosso ensino. Os avanços tecnológicos acontecem de forma exponencial, né? Como a utilização de robôs, impressora 3D e a inteligência artificial. Qual a importância das habilidades socioemocionais nesse contexto? Nós precisamos entender que, simplesmente porque são as competências técnicas que vão fazer a diferença, né? E sim as competências humanas. É o humano que vai fazer a diferença. É o humano que vai fazer com que essas competências técnicas, que essas competências artificiais, elas sejam realmente uma ferramenta que nos auxilie em todos os processos, em todos os âmbitos, né? A gente precisa entender que uma pessoa que lida com os processos de descobertas e tenha uma inteligência socioemocional bem desenvolvida, estabelecendo, né, os parâmetros essenciais para isso, ela vai pensar de forma diferente, ela vai pensar sempre no coletivo, no que é melhor para o grupo, no que é melhor para o mundo, e não vai olhar simplesmente para ela ou para aqueles que estão ao seu entorno, né? A gente precisa entender que o humano, ele não vai ser substituído pela máquina, né? A máquina, ela vai ser direcionada e melhor utilizada tendo um humano com competências socioemocionais extremamente bem desenvolvidas. Olá, pessoal. Então, seguindo aqui, Alessandra, nós temos uma convidada também, uma outra convidada especial da nossa diretoria, que é a professora articuladora Adriane, do programa Escola da Família. Ela já faz um trabalho híbrido, né, professora Adriane? E ela gostaria de fazer uma perguntinha para você.
Olá, Vamos lá. Alessandra. Muito bom te ouvir, muito bom ouvir sobre essa, né, explanação de uma forma tão pertinente, né, para as nossas práticas. E eu gostaria de saber, né, como professora articuladora do programa Escola da Família, nós podemos, como professores articuladores, entender que nos eixos do programa, trabalho, saúde, cultura, esporte, aprendizagem, nós estamos cumprindo, né? Estamos oportunizando, garantindo as competências socioemocionais? Com certeza, Adriana. Na verdade, eu acho que o papel de vocês é um papel essencial nesse processo. Porque, na verdade, as competências socioemocionais falam do quê? Do humano, né? Do eu. E vocês trabalham isso, né? Vocês estão com esses alunos diretamente de uma forma aonde eles mostram que realmente eles são, né? Vocês entram na casa dessas crianças, vocês entendem os valores que são trabalhados, vocês olham a essência que ele tem para este futuro, e aí vocês fazem um direcionamento. Quando vocês trabalham um jogo, por exemplo, né, você está trabalhando essa coisa da interpessoal, né, da relação interpessoal, essa coisa da empatia, na escolha de um time, eu vou valorizar aquilo que o meu colega tem, porque eu vou somar com o que eu tenho. Quando você propõe uma atividade diferenciada, o aluno ele se abre para aquilo, né? Então, eu acho que nós tínhamos, enquanto educadores, enquanto instituição, enquanto escola, entender o papel essencial da escola da família, né? Do trabalho de vocês, o quanto vocês acrescentam nesse processo novo, aonde o social e o emocional são os protagonistas desse momento, né? Então, a gente tinha que fazer o contrário, é trazer vocês para dentro da sala de aula, para que vocês conseguissem nos orientar, para que vocês nos mostrassem um outro lado desse aluno, que muitas vezes, no dia a dia, nesse cumprimento do protocolo, o professor não consegue enxergar da mesma maneira que vocês enxergam. Eu acredito e tenho certeza que vocês enxergam e encontram nesse aluno a sua totalidade. Parabéns. Vocês têm muito meu respeito. Acredito que vocês precisam se posicionar, sim, como protagonista desse processo, que a escola entenda o papel essencial que vocês têm ao longo desse sucesso para esse futuro dessa criança. Obrigada, Alessandra. Esse é o nosso propósito, né? Junto aos alunos e à comunidade também, né? Porque o alcance é grande, né? Com a comunidade. Obrigada. Facilita o processo trazendo eles para dentro da escola, né? Podemos continuar o nosso bate-papo? Ale, agora eu trago para nós uma reflexão, falando um pouquinho aí, pegando o gancho da Escola da Família, né? Que é um modelo de ensino híbrido há muito tempo. E se formos refletir, né, em relação ao modelo de escola desde lá do século XVIII, o nosso modelo de escola tradicional, hoje, nós nos encontramos num momento de mudança, né? De uma escola híbrida. E aí eu queria perguntar para você, os nossos jovens, hoje, diante do seu projeto de vida, 60% deles irão trabalhar em empregos que ainda não existem. E nós estamos passando por um momento de transformação da nossa escola, né? Que vinha aí no modelo super tradicional e agora vai tornar-se uma escola híbrida, porque o ensino híbrido já acontecia. Aí eu trago para nós duas indagações. A primeira, será possível nós formarmos esse cidadão, esse aluno, fugindo da parte cognitiva de uma escola tradicional? E como nós, profissionais da educação, vamos nos preparar para esse novo formato de formação integral do ser?
Eu vou começar respondendo da última para a primeira, né? De baixo para cima. Porque, na verdade, eu acho que a maior indagação e a maior força-tarefa que a gente tem está no professor, né? Está nesse professor que foi formado dessa forma tradicional. Então, depende deste professor, depende deste profissional, essa formação desse aluno dentro desse novo modelo que a gente tem, que é o híbrido. Nós somos formados de uma forma a ter o professor como protagonista de tudo, né? Então, se eu, professor, não tiver consciência do meu papel dentro desse processo atual, eu não vou conseguir formar ninguém. Porque, na verdade, gente, eles fazem parte deste mundo. Eles estão prontos. Na verdade, foi essa característica deles é que está trazendo essa novidade, né, que está trazendo esse novo modelo e essa nova metodologia. Então, se eu, enquanto professor, não me apropriar disso, não me desconstruir, eu não vou formar ninguém. Eu não posso fazer para o outro o que eu não sei fazer para mim mesmo, né? Então, o professor é o protagonista disso, mas ele não é o protagonista do ensino, e sim da situação, né? Ele é o mediador. Se eu, enquanto mediador, não me aproximar do que está aí, se eu não entender este meu aluno, se eu não entender que hoje eu direciono, né? Que hoje eu medio, eu não vou conseguir. Por que a gente está tendo, até então, esses insucessos? Por que a gente vê o professor tão desgastado em alguns aspectos? Porque a gente recebe uma geração diferente. Se a gente tem há 15 anos, pelo menos, há 20 anos, a gente vem recebendo gerações Y, Z, a Cristal, o Índigo, e a gente continua ensinando da mesma forma. Né? A gente quer o sucesso, a gente atribui o insucesso a vários aspectos, né? Ao aluno que não vem à aula, ao aluno que não dá a atenção necessária, a família que não está junto, mas a gente não faz uma reflexão qual é a nossa participação nesse insucesso, né? O que eu também fiz para contribuir para que ele não aconteça. Né? Se eu sou um profissional que eu penso que eu faço isso há 20 anos e há 20 anos isso dá certo e eu não vou abrir, eu não estou aberto ao novo, não vou ter sucesso nesse novo processo de ensino-aprendizagem. Vai ser uma frustração em cima da outra, né? Porque eu não estou dentro deste universo, gente. Nós recebemos uma geração que é muito mais ativa em todos os aspectos. Olha o quanto essa moçada é politizada, né? Nós íamos pensar em política quando nós tirávamos o nosso título com 18 anos de idade. E mesmo assim, a gente perguntava para os nossos pais, em quem você vai votar? Se a gente abre uma conversa hoje com esses alunos, você se surpreende, porque eles vão trazer aspectos políticos, socioeconômico, cultural, que muitas vezes nem você faz essa reflexão. Então, a gente, é muito fácil, é muito tranquilo a gente formar este jovem, esse adolescente, para esse novo, né, essa nova roupagem. Mas, para isso, nós temos que estar caminhando junto com ele, né? A gente precisa daquele pedestal que, muitas vezes, enquanto professor, a gente sobe, se colocar junto com ele, na onde a gente aprende e ensina. Então, é um ciclo, né? A gente precisa ser recíproco. Mas, para isso, eu digo sempre, o professor é o pilar disso tudo. O professor precisa estar aberto a isso. Ele precisa conhecer, de fato, o que essa geração está trazendo, aonde ela quer chegar, aonde ela pode chegar. Então, a gente só vai ter sucesso nisso, Maria, se a gente assumir o papel de protagonista ativo, né? Eu conheço, eu sei e eu consigo transformar junto com vocês. Se eu não assumir este papel, se eu continuar sendo aquele professor
formado na escola tradicional, aonde eu sou detector do saber, a gente vai continuar patinando e a gente vai continuar atribuindo esse insucesso educacional só aos terceiros, nos colocando fora desse processo, né? Então, a gente consegue sim fazer, mas a gente precisa fazer junto. Eu acho que essa é a grande mudança, é fazer junto. O professor, muitas vezes, precisa aprender a fazer junto. Né? A gente precisa dar ouvido aos nossos alunos. A gente precisa aceitar as suas colocações, mesmo que a gente vá mudá-las, mas a gente precisa ouvir. E a gente não está habituado a ouvir, né? A gente está habituado a falar. A gente tem um ensino que a gente dita de dentro do colégio para fora. E hoje a gente está recebendo de fora dentro, né? A gente consegue ver isso nos professores que são mais jovens, né? A gente vê o professor dando aquela aula, a moçada está toda engajada, aí a gente tem um professor mais da antiga, ou com uma cabeça menos aberta, e aí ele diz assim, eu não consigo dar a minha aula depois que o fulano está todo mundo fora do lugar, as carteiras estão todas, eles estão agitados, eles estão falando, e eu não consigo arrumar a sala para eu dar aula. Eu acho que essa já é uma grande reflexão. Essa galera que a gente está recebendo, não tem cabimento eles ficarem olhando um para a nuca do outro, como nós passamos anos e anos fazendo. Né? Sim. E o professor precisa entender que ele tem que sair lá do quadro e ele tem que sentar naquela roda de conversa e dizer assim, então, o que vocês têm a me ensinar? Né? Vamos trocar esse ensinamento. Enquanto nós não tivermos essa filosofia dentro da gente, as coisas não vão acontecer. Bom, dentro desse contexto, né, Alessandra, nós estamos falando aí de uma mudança radical, né, na metodologia, mas nós já trabalhamos no ensino híbrido. Nós precisamos mudar para uma escola híbrida e pensando nisso, a escola ainda, né, é uma escola que a gente segue um padrão lá do século XVIII e XIX. Pensando em tudo isso, nós temos as tarefas de casa e que a gente, assim, nós educadores sempre questionamos muito aí a tarefa de casa, há uma cultura que o aluno não quer fazer. Então, como fica tudo isso, né? Porque hoje a gente tem as metodologias com o trabalho de sala de aula invertida, que passaria para mim a lição de casa e a sala de aula invertida, só temos que nos capacitar e tomar tornar aí uma outra essência, né, para o aluno e para nós educadores, certo? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? A gente vai voltar um pouquinho, quando a gente fala de nova, né, que a gente tem novas metodologias, eu acrescentaria que a gente tem novas práticas, né? Porque, na verdade, a essência da mudança está na prática do professor enquanto gestor, né? Desse professor enquanto um protagonista nesse processo. Então, eu diria que a gente muda a prática, porque a gente pode ainda ter as metodologias que a gente utilizava. A gente precisa entender que na educação a gente substitui, a gente não agrega. Infelizmente, né? Nós fomos educados e nós aprendemos uma metodologia que hoje é dita como retrógrada, mas que tem ainda na sua essência coisas que a gente consegue aproveitar, né? Então, o ensino no Brasil, infelizmente, ele substitui, ele não agrega. E o ensino não tem uma receita de bolo pronta. Então, eu diria que uma das reflexões a ser feita é a mudança da prática, né? A gente mudar a nossa prática enquanto profissional, né? Exercer a nossa função com práticas novas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Quando a gente fala de uma escola híbrida ou de um ensino híbrido, isso já acontece desde os primórdios, né? Quando a gente pede para um aluno fazer uma pesquisa, o que a gente está fazendo? Desde que eu tenha um objetivo e que realmente ele vai em busca dessa pesquisa, ele está indo em busca desse saber, né? Olha a sala de aula invertida. A diferença da lição de casa e de uma aula invertida é que a lição de casa, ele vai pôr em prática um conteúdo que já foi trabalhado
e que ele recebeu teoricamente pronto, e a sala de aula invertida, ele vai em busca deste conhecimento primeiro, para depois agregar a tudo aquilo que o professor vai acrescentar durante a aula. Então, mas isso não deixa de ser híbrido. Eu estou em busca do meu. A diferença que eu vejo está na mudança da instituição enquanto pensamento, né? Da instituição enquanto um local que é para gerenciar e que é para promover o aprendizado. Então, a gente precisa transformar esse espaço escola numa escola híbrida, né? A gente não consegue entender uma escola que diz estar nesse novo tempo do ensino híbrido, aonde uma sala de aula continua tendo as carteiras enfileiradas, né? A gente não consegue imaginar um ensino híbrido onde o seu aluno te traz um conhecimento e você responde para ele, não é isso que eu queria, né? Porque eu preciso agregar, eu preciso ouvir o que ele tem, e o meu papel enquanto mediador é dizer, olha, Dalva, eu acho que realmente poderia ser esse o caminho, mas se nós fôssemos pelo caminho Y, a gente iria com maior facilidade e nós iríamos agregar um pouco mais do que se nós fôssemos pelo caminho X. É diferente de quando nós estávamos na escola e o professor explicava a divisão, que a gente tinha o caminho longo e o caminho curto, mas ele tinha que ensinar para a gente o caminho longo, ele não aceitava quando a gente respondia pelo caminho curto. O diálogo é tudo, né, Alessandra? É o diálogo, e é você dizer assim, bom, se eu colocar o ingrediente da receita, se eu colocar o ovo primeiro, a farinha, vai alterar ou eu vou seguir essa receita? O que a gente precisa entender é que o professor ele tem o pensamento, a gente foi ensinado e a gente teve uma formação engessada, né? Então, e a receita do bolo diz que o ovo vem primeiro, o leite vem depois, e a gente vem seguindo isso há anos. E aí essa geração vem e diz assim, olha, se eu pôr o leite ou se eu pôr o ovo primeiro, eu vou fazer um bolo do mesmo jeito que você fez. Então, é aí que o professor precisa fazer uma autoavaliação. É aí que o professor precisa entrar dentro dele mesmo e dizer como é que eu estou exercendo o meu papel neste momento. Dentre tantas novidades, como é que eu estou me posicionando? Eu continuo sendo aquele professor que eu sei e você aprende? Ou eu estou sendo o professor que bom que você sabe, com o que eu sei, nós vamos saber mais ainda. Vamos agregar, né? Então, todo o sucesso ou insucesso desse processo está na figura do professor. O professor tem que ter a consciência do papel que ele exerce nesse momento. Nós sempre tivemos um papel muito importante, mas nós seguíamos, vamos dizer assim, uma cartilha, né? Então, nós seguíamos aquilo que nos era imputado de cima para baixo, que nos eram impostos, para alunos que chegavam, como no nosso pensamento e no pensamento da sociedade, como uma tábua rasa que não sabia nada. Hoje a gente recebe um aluno que muitas vezes ele saiu do país, ele conhece outra cultura e o professor não. Então, a gente precisa, eu brinco assim, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa pensar fora desta caixinha e aceitar que nós precisamos, sim, nos renovar, que nós precisamos desconstruir e construir, e que essas crianças estão aí trazendo para a gente muita aprendizagem. Enquanto a gente não tiver a consciência disso, não vai funcionar. E enquanto professor, eu preciso ter consciência do que é uma lição de casa. Por que a lição de casa se tornou um grande problema na vida do professor e na vida da família? Porque a lição de casa era vista como castigo, ou então como um cumprimento de protocolo, né? Eu preciso dar lição de casa porque disse em algum momento que todo professor tem que dar lição de casa. Se a minha coordenação, se ela ver alguém fazendo e eu não, eu perco prestígio, eu deixo de ser o professor, né, conceituado. Se o professor tem consciência de que a lição de casa ela é uma retomada de conteúdo, né? O aluno vai expressar aquilo que ele se apoderou ou não. A gente teria tido uma história totalmente diferenciada.
E hoje, a gente tem que entender que a lição de casa é a lição da sala. Que hoje, a casa é a sala de aula. Então, que esse termo, lição de casa, ele acaba sendo redundante no ensino que está sendo híbrido, né? Só que, indiferente do nome que ela recebe, ela precisa ter um objetivo claro. Eu preciso saber aonde eu quero chegar com aquilo. E não só ocupar, gente, o tempo do meu aluno, né? O aluno tendo consciência do porquê que ele está fazendo aquela atividade, ele vai realizar. E você, enquanto professor, vai ter o feedback que você gostaria dentro daquilo. Eu vou entender o quanto meu aluno se apoderou ou não disso, né? Eu não preciso de uma prova para ele entender isso, né? Se ele vai mostrar o conhecimento que ele adquiriu ao longo das minhas aulas, ao longo desse bate-papo, dessa live que a gente fez, de um trabalho processo onde ele é o protagonista, ele começa dizendo e eu concluo, que é a inversão dessa sala de aula. Então, a gente precisa ter clareza do que a gente quer, da onde a gente quer chegar e o porquê que a gente está fazendo. E isso tudo permeia todos esses momentos na postura, na responsabilidade e no papel que é exercido pelo professor. Não tem outro caminho, né? Se o professor não tiver essa consciência, nós vamos continuar tendo insucesso. E esses insucessos, eles tendem a crescer. Porque as novas gerações que vão chegar, elas chegarão ainda mais, né, tecnológica, ainda mais aberta ao novo, não vai existir, gente. Hoje a gente fala das diferenças, diferenças sexuais, diferenças de vestimento. Isso não existe. Você vê que essa moçada, se você tem cabelo azul ou se você tem cabelo preto, para ele não importa. Importa quem você é, que causa você é. E não a roupagem que você usa, né? E não a sua cara. E nós não temos esse pensamento. A gente ainda se assusta quando alunos pegam isso. É isso mesmo, Alessandra. E outra, né? A tecnologia. E hoje, esse trabalho em casa é a nossa ferramenta, né? Ele está construindo aprendizado e nós vamos ter que aprender, queira ou não, sempre a ouvir o aluno, dar a devolutiva em cima daquilo que eu ouço, e a prova escrita é uma ferramenta que vai ter que ser repensada, né? Quem pensa que só ela tem o valor, né? Então, nós vamos ter assim, muitas reflexões a serem realizadas, e é isso, né? A ferramenta é essa hoje. Eu penso que assim, a gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente é. Isso é claro. Isso tem... E quando você fala de ouvir o seu aluno, eu me remeto à primeira pergunta que o Hélio fez, que foi essa tecnologia. Gente, essa tecnologia é a ferramenta dessa geração, né? Somos nós que temos que aprender a lidar com ela. Sim. E a gente está tentando fazer o contrário, e isso não vai dar liga, como eu disse. E aí eu me remeto ao trabalho da Adriane, da equipe que vocês têm da Escola da Família, que é o ouvir, é ter olhos para enxergar, é ter ouvido para ouvir. Eu vou além dessa criança que está ali sabendo ou não ler, sabendo ou não me responder isso. Eu preciso enxergar muito além disso, porque as competências socioemocionais, elas vão muito além disso, elas estão no eu, elas entram no íntimo da pessoa, para ela ser uma pessoa, um ser humano por completo. E o ser humano não se distingue se ele tem um diploma ou não. A gente já passou da fase onde o diploma fazia um profissional e ele te levava ou não para dentro de uma empresa ou de uma instituição, ou ele dizia o patamar que você tem de conhecimento e de inteligência. Nós temos hoje uma geração que busca conhecimento muito mais fora do ambiente escolar do que dentro, porque eles ainda recebem dentro da escola essa coisa engessada, né? Então, a gente precisa entender que somos nós, professores, que temos que nos reinventar, que temos que ir em busca, que temos que parar de achar que tudo que vem é para dar serviço da gente, para fazer com que a gente trabalhe mais. O professor já trabalha esse ensino híbrido no dia a dia dele. É simples como a gente
pensa nessa pesquisa, quando a gente pensa na criança fazer um trabalho de grupo, nela apresentar um fórum, dela apresentar um seminário, dela fazer um jogo. O que a gente está fazendo? Só que hoje ganhou um nome, se tornou uma metodologia. Então, eu preciso entender que eu já pratico. Ótimo, eu já pratico isso, eu vou dividir com os meus superiores. O que eu não pratico, eu vou procurar conhecer. Eu vou dividir com o meu colega, eu vou prestar atenção no meu amigo, né? No que o meu colega está fazendo. Então, eu preciso estar aberto. Nós somos uma classe e é muito difícil o novo. Porque nós somos formados dessa forma. Quando a gente abrir isso, quando a gente baixar a guarda nessa situação de que só está me trazendo mais trabalho e eu me colocar pertencente a esse envolvimento, né, me envolver nesse movimento, saber do meu papel real nesse processo, eu também vou parar de sofrer enquanto educador, enquanto profissional. Eu vou ter prazer, gente. Não existe aprendizagem sem afetividade, não existe sem você conhecer, sem você ter a empatia, sem você, e você gostar do que você. Então, eu acho que é fazer essa reflexão. Eu estou no local certo, eu estou desempenhando o que de fato eu gosto de fazer, eu estou aberto a inovar, a pelo menos acompanhar. Se eu não estou, eu preciso repensar. Né? A gente precisa entender que seja o que for que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com emoção, a gente tem que fazer com engajamento, com comprometimento, e nunca passar essa responsabilidade para o outro. Eu não faço porque a minha escola não permite, eu não faço porque o meu coordenador não me... Não, eu não faço porque eu ainda não entendi que eu sou o protagonista disso tudo. É isso aí, meu Deus. Eu posso fazer um gancho aí na pergunta da Dalva, que é muito pertinente em relação à lição de casa, né, Alessandra? Porque neste momento, agora também nós temos uma outra situação em relação à lição de casa. Aquilo que era secundário, né, porque era um complemento, né, do trabalho do professor, hoje ele tornou-se prioridade, porque a aprendizagem se dá agora, neste momento, dentro de casa. Dentro de casa, onde esses jovens têm contextos diferentes, situações diferentes, muitos não têm acesso à tecnologia, mas essa lição de casa, que é a nova construção de aprendizagem, ela está se dando no meio de uma família, né? E são coisas que nós, professores, cobrávamos muito isso antes. E hoje, a família, ela é mais do que nunca essencial. Como que a gente pode ver essa situação? Como que a gente pode tocar nesse assunto tão delicado? Na verdade, acho que a gente tem que ter a consciência de que nunca foi tão importante a gente estreitar essa relação professor, aluno e família, né? E o professor ele tem que ter o entendimento de que é a família que está trabalhando de fato esse aprendizado, né? A gente está apresentando a essa criança este conteúdo, mas quem está ali fazendo com ele, verificando se ele está conseguindo realizar, se ele se apoderou ou não disso, é a família. Então, a gente precisa entender que, numa situação onde a criança não tem essa possibilidade tecnológica, eu não posso, enquanto professor, achar que não é um problema meu, né? Eu não posso achar que, assim, eu estou aqui, eu fiz a minha aula, eu gravei, seja a ferramenta que você for usar, se ele não tem essa possibilidade, isso não compete a mim, não, isso compete a você, né? E compete muito mais do que você imagina. Você tem um compromisso na formação. A partir do momento que você se tornou um educador, que você assumiu uma sala de aula, seja ela na questão de polivalência ou por disciplina, você é responsável para que aquela criança tenha o seu conteúdo da melhor maneira que ela puder. Então, a gente precisa entender o que eu sugiro,
que a gente trabalhe num momento com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que a equipe busque solução, que eu faça uma força-tarefa, por exemplo, de colocar uma carteirinha lá, usando a minha máscara devidamente protegida, e que eu entenda quais são as famílias que não têm este processo, né? Que eu conheça isso a fundo, para que eu possa, de uma maneira ou de outra, levar esse conhecimento, seja através da impressão desse conteúdo, seja através de uma gravação, porque dificilmente a criança não tenha um celular. Então, se eu gravar um áudio, essa criança vai ouvir, né? Então, eu preciso entender que isso é uma responsabilidade minha enquanto profissional. E eu preciso entender que nós estamos de mãos dadas nisso, escola, professor, o gestor, desde a tia da limpeza, né? Porque tudo é um processo. E se eu não conheço a minha clientela, gente, eu vou agir com esse descaso. E eu vou achar que eu estou dando a melhor aula do mundo, fazendo a minha obrigação, e que eu tenho o dever somente de estar ali naquele momento e naquele horário. E não é dessa forma, né? Eu preciso conhecer o meu aluno, as condições de vida. Na maioria das vezes, vocês já sabem como é a clientela. Então, é fazer uma força-tarefa de dizer, olha, imprimimos os conteúdos a serem trabalhados. Teremos 2 colaboradores que estarão entregando. Você está fazendo a sua parte para que este conhecimento chegue nessa criança, né? A gente precisa entender que a casa se tornou a sala de aula. E aí a gente precisa de uma participação da família no que diz respeito daquele momento de estudo, desse acompanhamento, de despertar esse interesse, mas eu não posso esquecer que existe todo um lado emocional também dentro deste lar, né? A gente tem que entender que eu, professor, tenho as minhas fraquezas com relação às minhas competências socioemocionais. Eu tenho que fazer esse levantamento para tentar aprimorar isso, porque eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. E a gente precisa entender que a gente tem lá dentro da casa dessa criança um pai que pode ter perdido o emprego, uma mãe que pode ter tido uma redução salarial, uma família que podem estar todos eles desempregados, ou que alguém teve esse Covid e que perdeu um ente querido. Eu preciso me colocar, olha a empatia, né? Olha essa relação interpessoal. Eu preciso conhecer, eu preciso para isso, gente. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso, como professor, deixar de pensar só no movimento da escola e passar a ter olhos que vejam o aluno, que vejam o amigo, né? Que pense fora da casinha. Gente, a gente está estressado, nós estamos com tantas questões emocionais a serem resolvidas, com toda a idade que nós temos, com toda a bagagem que a gente vai aprendendo e adquirindo ao longo da nossa vida. Imagina uma criança de 10, 12, 15 anos. E aí eu me remeto ao ensino médio, que é a fase de maior transformação, porque ser adolescente é muito difícil. E a gente não para em nenhum momento para ter uma conversa com esse meu aluno. Ele pode aprender muito mais nessa conversa do que em todos os conteúdos pragmáticos que eu tenha passado para ele. Então, tudo gira em torno da gente enquanto educador, enquanto professor. Se nós não nos reinventarmos, nada disso vai dar certo. Como não dava certo, gente, no ensino tradicional também. Porque o professor precisa entender que existe um movimento a cada década, existe um movimento a cada geração, e eu não posso estar estagnado. E a gente tem formações diferentes de famílias, de valores, principalmente quando a gente trabalha na rede pública, gente. A gente sabe que tem pais que ele não sabe ler. Como é que você quer que ele entenda o que o filho está aprendendo? Então, eu, enquanto profissional, eu preciso fazer uma aula e dar uma aula que o meu aluno tenha autonomia desse conhecimento. Que se ele não tiver um acompanhamento, que seria o ideal, ele consiga, pelo menos, entender o essencial.
E eu costumo dizer, muitas vezes, menos é mais. Mais. Qualidade é mais importante do que quantidade. Eu não preciso fazer uma aula show, eu preciso fazer uma aula que chegue no meu aluno, que atinja o meu público. Porque eu não sou protagonista, o protagonista é ele. Então eu preciso escrever a história onde ele realmente consiga exercer esse papel de protagonista. Eu preciso fazer uma aula que ele consiga compreender. Vocês imaginem, vamos pensar assim, se eu estivesse usando hoje uma linguagem profissional, vocês não estariam entendendo metade do que eu estou dizendo. Eu não preciso usar um diálogo difícil, uma linguagem tão coloquial para mostrar o meu conhecimento, para dizer que eu tenho conhecimento daquilo que eu estou dizendo. Mas eu preciso falar uma linguagem que vocês compreendam. E que eu consiga fazer as reflexões que realmente a gente se propôs a fazer hoje. E isso eu me remeto à sala de aula. O professor precisa... A gente tem, gente, tantos exemplos de profissionais com tantos títulos que são extremamente inteligentes e que numa aula o aluno não entende 2 minutos da fala dele. Então eu preciso ter essa consciência. E eu preciso usar uma linguagem que, desde o pai, que tem o mestrado, o doutorado, até aquele que fez o ensino que a gente falava lá atrás, que ele fez a escola primária, que ele consiga entender. Porque aquele que tem o mestrado, ele vai além quando ele for discutir, quando ele for orientar o filho dele. Ele vai acrescer. Mas aquele que tem o primário, ele vai conseguir dar o básico para o filho dele. E é esse o nosso papel. Nós precisamos refletir. É o óbvio e o essencial, né? Eu preciso do essencial. Eu preciso que o meu aluno entenda o essencial. Tudo que vier depois vai ser acréscimo, vai ser um ganho. Então, a gente precisa ter essa consciência clara e objetiva do nosso papel nesse novo cenário educacional. As competências socioemocionais, aí falando tão alto, né, Alessandra? Não tem como a gente trabalhar ensino híbrido, tudo isso que ele nos traz, trabalhar com tecnologia, com todas essas ferramentas, se a gente não tiver uma inteligência socioemocional bem desenvolvida. Essas competências, elas são essenciais e inerentes hoje na situação que a gente vive. A gente precisa entender. E aí o professor precisa entender que ele precisa se trabalhar também. Ele precisa entender que as dificuldades que ele tem dentro das competências socioemocionais precisam ser superadas. E aí entra uma situação de a humildade de olhar para dentro de si e enxergar as suas falhas. E entender que o próximo pode me ajudar. E que não é uma fraqueza eu dizer para o meu colega de trabalho, olha, a Marisa pediu tal situação, mas eu não sei como fazer. Ou de eu ver um colega que está com uma dificuldade e eu estender a mão para ele e dizer assim, olha, eu posso te ajudar? A gente, ainda na nossa classe, isso é algo que é difícil. E que o professor acha que não é importante. Mas se eu não sei lidar comigo mesmo e com os meus, eu não consigo formar e nem lidar com mais ninguém, gente. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Nós somos espelhos, a gente sempre fala, nós somos espelhos, nós somos exemplos. Então, que espelho eu estou sendo? E muitas vezes o professor, ele tem um problema com o aluno porque ele se vê nele. Só que é difícil a gente assumir isso. Então, a gente precisa fazer grandes reflexões. Eu preciso ter a humildade de entender que eu sou igual ao meu aluno. A diferença está que eu tenho anos vividos a mais que ele. E muitas vezes eu tenho anos vividos a mais que eles, mas eu não tenho a sabedoria na parte emocional e social que o meu aluno tem. De repente, nem viveu tudo aquilo que esse aluno vive, né, Alessandra? Então, tudo está em torno da desconstrução
e da reconstrução. A gente não vai chegar a lugar nenhum se nós não tivermos essa prática. E é fácil? Nem um pouco. Mudar é muito difícil, requer persistência e paciência. E é algo que o ser humano hoje não está tendo. Então, eu acho assim, nada é por acaso. A pandemia veio para nos mostrar que a gente precisa ter paciência. Paciência para ela passar. Paciência para poder sair de novo de casa. Persistência naquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa entender, nada acontece por acaso. A gente precisa tirar uma lição de tudo isso que a gente está vivendo. É impossível o ser humano sair sem nenhuma mudança depois de tudo isso. E principalmente, gente, no âmbito educacional, no ambiente escola, na prática da nossa função, é impossível a gente não se renovar, a gente não se reinventar depois de todo esse processo. Se realmente isso, eu tenho que ter a clareza, se realmente eu não conseguir fazer isso, eu não tenho mais que estar na sala de aula. E tudo isso que a Alessandra está falando, né, Marisa? Já serve para acolhimento, né? O áudio acho que não está legal, dá o desculpa. Melhorou? Você pode falar de novo, Dalva? Melhorou? Agora normalizou. Deu um ruído, né? Na verdade, o que eu falei é que contextualizei aqui com a Marisa, né, lá da fala da Alessandra, que tudo serve para o Inova, para o acolhimento, então, né? Parte da vida, né, Marisa? Nós estamos com, acho que, um probleminha aí no... Mas eu entendi o que ela disse, que ela está dizendo que a gente precisa entender esse acolhimento quando a gente voltar para o presencial e que tudo isso vai muito de encontro ao que vocês têm hoje na mão, que é uma ferramenta riquíssima, que é o Inova. Eu não o conhecia, através do convite de vocês, eu fui conhecer, e eu preciso dizer aqui aos meus colegas de trabalho e de profissão que me desculpem, mas o professor precisa parar de dizer que não há caminhos. Vocês estão tendo o Inova como um caminho, gente, extremamente rico de trabalho, um caminho que vai levar vocês sim a esse objetivo final, né? Dessa formação desse cidadão diferente, desse cidadão que olha para o outro com olhos de ver, né? E a gente precisa entender que, mas para eu usar essa ferramenta, eu preciso me debruçar em alguns momentos e estudar, e conhecer, em abrir o meu pensamento para isso que é novo, né? E eu fazendo isso, e o Inova, com as eletivas, com tudo que vocês fazem, com esse projeto de vida deste aluno, a gente consegue atingir um objetivo de uma maneira muito mais fácil e com muito menos dor no caminho, vamos dizer assim. E a gente não pode esquecer desse acolhimento, Dalva, quando você fala isso, porque a gente vai estar recebendo, a gente precisa entender que quando esse aluno chegar dentro da sala de aula, toda essa ansiedade de cumprimento de protocolo cognitivo, ela tem que ser repensada, pelo menos nos primeiros dias. A gente vai estar recebendo uma criança que ficou confinada assim como a gente, né? Uma criança que tem todos os problemas, como a gente já falou anteriormente, que passou ali dentro desse ambiente familiar e que muitas vezes a criança nem tinha, e a pandemia trouxe algumas questões familiares que são ditas como problemas e que a gente vai ter que ouvir, gente. A gente vai ter que olhar para esse aluno e dizer para ele assim, olha, eu entendo o que você está passando. E a gente pode começar a fazer isso já nas nossas aulas, nos encontros que vocês têm, né, remoto com essas crianças, e dizer para ele, nós temos consciência de que não está fácil, porque não está fácil. Né? O ser humano precisa do outro, e principalmente nessa idade, eles querem o amigo, eles precisam do toque, eles precisam dessa convivência, que eles estão tão tolhidos quanto a gente. Então, eu acredito que dos primórdios que o professor vai ter que fazer nesse momento é acolher, mas eu só acolho se eu tiver isso dentro de mim. Né?
Eu só vou ter um acolhimento se eu estiver sensibilizado e consciente de todo esse momento que está sendo vivido por todos. E que eu não faça a distinção de que, ele é criança. Mas o que eles sabem? Gente, o que foi tão problema para a gente na idade deles, é para eles. É que a gente se torna adulto e esquece que é dolorido ser adolescente. Que crescer é dolorido, né? Então, o que hoje para nós é banal, mas ela tá chorando por conta de um namorado, você já passou isso lá atrás. E dói muito. Só não tá doendo, e para você só tá tendo essa visão porque você já passou por essa dor. E essa dor te fez crescer. E esta dor te deu condições de você hoje enfrentar as situações de uma forma diferenciada do que o adolescente enfrenta. Isso mesmo. Alessandra, agora a gente está parando para pensar. Fora da casinha. A gente precisa pensar no outro. A gente precisa ter sensibilidade, gente. Né? A gente precisa entender primeiro o nosso aluno enquanto ser humano. Em todas as suas essências. Porque se ele não estiver bem, ele não vai aprender. E a gente vai continuar não conseguindo exercer o nosso papel. Agora, se eu tenho este aluno bem, se eu consigo pelo menos dizer para ele, olha, eu sei de toda a sua dificuldade, mas nós estamos juntos, no que eu posso te ajudar? Também a gente precisa ter a consciência de que nós não somos salvadores da pátria, né? Mas a gente precisa dar para eles, às vezes o que o aluno precisa é só de um bom dia, e que muitas vezes o professor não dá. Muitas vezes o professor entra na sala de aula dizendo a página do livro que eles vão utilizar. Um sorriso, entende? Né? Gente, sorrir ainda é de graça, graças a Deus. Né? Então, eu não percebo ao entrar na sala de aula que eu tenho um aluno que está ali chorando. E se eu percebo, eu acho que ainda é por besteira. Então, esse ensino híbrido e essa nova geração, ela veio para nos desconstruir e nos ensinar, graças a Deus, muita coisa. Então, Ale, refletindo um pouco na sua fala, tão rica, e aí eu já queria deixar aqui gravado, né? O quanto é importante a sua presença nossa em relação ao Inova Educação, né? Que é um projeto tão bacana, um projeto inovador, que valoriza a formação integral dos nossos alunos, né? E pensando nisso, nessa formação integral, nesse marco que a pandemia trouxe, um novo formato de escola híbrida, não de ensino híbrido, e como é que nós, educadores, temos nos sensibilizar e preparar esses alunos para esse novo. Na verdade, assim, Marisa, a gente é que tem que se preparar. Porque eles fazem parte desse novo mundo. Eles são o novo mundo, né? Porque é por eles que nós estamos nos reinventando. O que, de fato, a gente precisa é olhar com um olhar diferenciado. É ser sensíveis a esse processo, né? A gente entender que o aluno não tem culpa de ter 40 alunos dentro da sua sala de aula. Ele está ali exercendo um direito que compete a ele, que é estar dentro da sala de aula. E que quando a gente escolhe ser educador, ser professor, a gente precisa entender que nós temos vidas e informações na nossa mão. E a gente precisa entender que não é uma balela quando um aluno fala de um professor. Se eu perguntar para vocês hoje, nesse momento, sem pensar muito, pense num professor que foi essencial na sua vida. Vai vir. E se eu disser, pense num professor que não acresceu nada para você,
Então, a gente precisa entender que professor que a gente quer ser. Como é que a gente quer ser lembrado por esse adolescente, por esse ser humano daqui a alguns anos? Porque nem tudo gira em torno de um conteúdo pré-determinado, nem tudo gira em torno de um cognitivo, mas gira em torno de um ser. Daquilo que ele é capaz de fazer aí fora enquanto pessoa, do mundo que ele vai enfrentar. Então, eu digo que a gente hoje precisa, o nosso papel, do que você me diz, para ajudá-los nesse mundo novo, é ser pessoas que vão ser lembradas como acréscimo na vida deles, e não como decréscimo. Né? Eu não estou dizendo que ele tenha que lembrar e te idolatrar, mas ele tenha que dizer assim, olha, que legal que a Marisa passou na minha vida, porque com ela eu aprendi tal coisa. Eu tenho eu sou gente que precisa de gente, né? Eu digo que eu sou educadora de gestação, acho que eu já fui gerada educadora. E eu tenho uma das maiores riquezas que eu tenho na minha vida profissional, é que eu abro o meu Facebook e eu abro o meu Instagram e eu tenho professoras que hoje, inclusive, trabalham comigo no colégio onde eu presto serviço, e que no dia do professor ou no dia do meu aniversário, elas colocam lá, você foi uma inspiração. Hoje eu sou, porque você em algum momento... Gente, não tem nada mais prazeroso do que a gente saber que a gente plantou algo de bom em alguém. Que a gente fez a diferença de fato na vida de alguém. Porque o modo que você explicou a equação de segundo grau para ele não vai lembrar. Mas o modo com que você o cumprimentava e que você chegava na sala de aula, isso é que é a lembrança que ele vai ter. O que marca, né, Alexandra? O que marca é o ser humano e não o conteúdo que ele traz. São os valores que ele vai agregar na minha vida enquanto pessoa. Então, a gente prepara, Marisa, e nos preparamos para um mundo melhor quando a gente tem a sensibilidade que todo ser humano precisa ter. Quando a gente faz com amor. Quando a gente coloca o amor na frente da obrigação. Aí a gente tem sucesso. Se a gente não fizer assim, a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai ganhar muito título, mas eu acredito que a gente não vai estar completo. E dizer para vocês assim, na verdade, nenhum de nós, e olha que eu amava assistir a família Jackson, nenhum de nós imaginou que nós teríamos o que eles tinham, gente, né? Porque eu ficava imaginando, já pensou um dia eu ver alguém pela tela, eu não ir para a escola? Nunca! Só falta a gente ter um carro que voa, porque eles tinham. Né? Mas, assim, então, a gente precisa ter a humildade de entender exatamente isso. Neste momento, somos todos aprendizes. E a gente aprende errando. Mas quando o erro se torna algo positivo e se torna um ganho? Quando a gente reflete em cima dele e a gente muda de atitude. Eu que agradeço imensamente esse momento de troca com vocês. Então, para finalizar, nós ficamos por aqui por mais um momento de formação de ATPC, do Momento Diretoria de Ensino. Até a próxima, pessoal!